Ha havido umas buscas em casa do ministro Mário Lino e do secretário de Estado Paulo Campos. E na altura eu tinha dito, e foi isso que expliquei à Judiciária, justamente que para descobrir que houve corrupção nas PPPs, não vale a pena sequer fazer buscas. Basta ler o Diário da República. Este tipo de cláusulas e estas fórmulas que levam a esta situação são, obviamente, só podem estar ali por fatores de corrupção. Não há outra razão para aquilo estar ali. Estes são os acordos da parceria público-privada Algarve Litoral, mantidos secretos até hoje. O Tribunal de Contas, numa auditoria aprovada em maio, denunciou que lhe foram ilegalmente sonegados, como os relativos a mais 5 parcerias público-privadas. Estes acordos não foram referenciados nesses contratos, nem sequer indicados como seus anexos. Também não foram juntos aos processos de segundo pedido de fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Falei com uma pessoa que fazia a supervisão desses contratos a nível do Tribunal de Contas, que me disse que nem ele próprio conseguia encontrar os clausulados todos dos contratos. Porque umas coisas eram publicadas num lado, outros noutros, e adendas que eles não conseguiam. Quer dizer, que isto não é preciso ir muito mais longe para explicar que isto é estranhíssimo. Sérgio Monteiro, secretário de Estado das Obras Públicas com a tutela das parcerias público-privadas, foi administrador do Banco de Investimentos da Caixa Geral de Depósitos. Nessa qualidade, assinou estes documentos. Afirma que só soube que tinham sido escondidos no Tribunal de Contas depois de os próprios juízes o terem denunciado. Tive conhecimento formal de que esta documentação não foi levada ao Tribunal de Contas através do relatório de auditoria 15/2012. O contrato da PPP Algarve Litoral foi assinado em 20 de abril de 2009. As obras arrancaram logo, sem esperar pelo visto do Tribunal de Contas. 7 meses depois, a surpresa. 3 juízes chumbavam o contrato, argumentando com várias violações à lei e com um prejuízo para o Estado de 140 milhões de euros, entre a primeira e a segunda fase do concurso público. A Estradas de Portugal argumentou que a subida de custos foi por causa do eclodir da crise mundial, que aumentou os juros bancários, e invocou o próprio Primeiro-Ministro na inauguração da obra. Não percamos mais tempo, porque este é o momento realmente para o fazer. Porque esta é a melhor forma de combater a crise. Os juízes não aceitaram os argumentos. A crise internacional não é razão justificativa para violações de lei. Foi a seguir que se iniciou um complexo processo negocial envolvendo as Estradas de Portugal, os concessionários privados e os bancos financiadores, com o objetivo de obter à segunda o visto do Tribunal de Contas. A obrigação de informar o Tribunal era das Estradas de Portugal. Almerindo Marques, presidente à época, remete a TVI para a posição da empresa em sede de contraditório. A EP esclarece de forma inequívoca que todos os encargos constam dos contratos enviados ao processo de visto. Os 9 juízes da secção de auditoria, por unanimidade, decretaram que o Tribunal de Contas foi enganado e só por isso visou 6 contratos com um prejuízo para o Estado de 705 milhões de euros. O relatório garante que se os juízes de visto tivessem conhecido os documentos agora revelados pela TVI, teriam chumbado as novas estradas, como aconteceu com o TGV. Este tribunal alerta para a falta de fundamentação legal destas compensações contingentes. Caso os respectivos pagamentos venham a ocorrer, podem constituir infrações financeiras puníveis. A TVI perguntou ao secretário de Estado se agora que está no governo vai impedir esses pagamentos. Ainda que as observações constantes do relatório de auditoria do Tribunal de Contas não sejam vinculativas, não podem certamente ser ignoradas pela EP, a qual deverá tê-las em conta na conduta que pretende adotar relativamente a estes pagamentos. A captura destes documentos, que a TVI obteve de fonte externa ao processo, foi um dos objetivos das buscas realizadas a vários ex-governantes e atuais e antigos administradores das Estradas de Portugal. Já o revisor oficial de contas da empresa não foi alvo de buscas. Só passaram no Tribunal de Contas porque foi escondida dos juízes informação financeira relevante. Em causa estão 5 subconcessões feitas pelas Estradas de Portugal em representação do Estado, que vão custar aos contribuintes 10 mil milhões de euros.
O relatório, pronto a ser aprovado, apresenta evidência no caso concreto da concessão Algarve Litoral, no valor de 1.634 milhões de euros, mas refere outras 4. A autoestrada Transmontana, no valor global de 1.692 milhões, a subconcessão Douro Interior, de 2.846 milhões, Baixo Alentejo, 1.996 milhões, e Litoral Oeste, com um custo global de 1.847 milhões de euros. O Tribunal de Contas começou por recusar o visto a todos estes contratos porque as propostas finais das empresas eram mais caras do que as levadas a concurso. A Estradas de Portugal voltou à carga com segundos pedidos de visto após renegociação dos contratos. Ou seja, o Estado assumiu compromissos de 10 mil milhões de euros, passando por cima do Tribunal de Contas. Avelino de Jesus, o membro da Comissão de Avaliação das Parcerias Público-Privadas, que se demitiu precisamente por o Governo lhe esconder informação, espanta-se pela mesma ser negada aos próprios juízes das contas públicas. Admira-me bastante uma situação dessas, porque no caso do Tribunal de Contas, para mim parece-me extremamente grave, muito mais grave do que aquilo que ocorreu no caso da Comissão de Avaliação das PPPs. Não é? Se isso ocorre no caso do Tribunal de Contas, meu Deus, como as coisas estarão. A própria empresa Estradas de Portugal está também a ser objeto de auditoria. O seu presidente cessante não foi confrontado com esta, mas rejeita ter escondido quaisquer documentos. Acho que isso não corresponde aos factos. É falso. O Tribunal de Contas, se tinha qualquer dúvida, se não estavam lá documentos, porque os não pediu. Se massacra sucessivamente as empresas, no caso concreto da EP, há uma constante confirmação disso, um verdadeiro massacre, a pedir mais papéis, mais papéis, mais papéis. Porquê é que nesse caso não os pedia? Em 2006, a maioria socialista aprovou uma alteração aos poderes do Tribunal que permite modificar contratos sem pedidos de visto. Não estão sujeitos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas os contratos adicionais aos contratos visados. O Tribunal de Contas não tem dúvidas, não há benefícios para o parceiro público. O modelo de gestão e financiamento do setor rodoviário aumentou a dívida das estradas de Portugal, aumentaram os encargos do Estado e aumentaram também os custos para os contribuintes. O tribunal, liderado por Guilherme Oliveira Martins, aponta a falta de transparência e garante que, com o agravamento da crise e a renegociação dos contratos, os bancos transferiram todo o risco para o Estado. Na mesma auditoria, sobre a SCUT pode ler-se que a introdução de portagens é apenas mais uma oportunidade de negócio para as concessionárias, que aproveitaram o momento da revisão para exigir compensações milionárias. Eu acho que, aliás, isto é um caso de polícia. É que se passa todo o risco que estava no setor privado para o setor público. No setor privado se passa a receber uma renda certa e o setor público é que tem o risco todo da exploração. Quer dizer, ou temos alguém que é deficiente a negociar por parte do Estado, isto é, incapaz, ou então há dolo. As denominadas SCUTs constituem um endividamento oculto que vai sobrecarregar as gerações futuras. São, no fundo, juros e amortizações de dívida que aparecerão nos orçamentos dos próximos anos sem que estejam alguma vez contabilizados na dívida pública oficial. É uma medida típica de quem quer fazer a política do botão que antes tanto criticou, sem que, no entanto, saiba preparar devidamente as finanças públicas para tal. Do ponto de vista político, esta política não é séria. E não é séria porque todos nós sabemos que os próximos governos, quando tiverem as rendas de todos estes leasings, de todas estas portagens virtuais, ao nível de milhões e milhões de contos, vão ter de explicar lá fora aos portugueses que não podem fazer obra, porque estão a pagar a obra que já foi feita 5 anos antes, 4 anos antes por outros governos que não a pagaram. Isto é, mesmo do ponto de vista político, já não só do ponto de vista técnico, de uma falta de seriedade política, e isto tem de ser dito de uma vez por todas, porque não sei onde é que o país vai parar se continuarmos com esta política. As PPPs em Portugal nos últimos anos foram transformadas na maior operação de transferência de dinheiro público para a banca.
através de um intermediário que se chamou Empresas de Obras Públicas. Depois encontraram-se as condições aparentemente legais que calcinassem este tipo de proposta e de projeto. Não conheço nenhum negócio que me garanta há 50 anos uma taxa de rentabilidade fixa entre 8% a 10%. Não conheço nenhum. É a história de um grande conluio, sublinho, conluio, entre alguns políticos, bancos, construtoras, consultoras e grandes gabinetes de advogados. Atravessa e está no coração do regime em que vivemos. Se levarem a investigação até ao fim, não se admirem que muita gente caia. Porque isto vai pesar durante 25, 30, 40 anos nas nossas vidas. A conta que vai cair ainda está a subir e vai atingir por ano 2.700, 2.800 milhões de euros a partir de 2014. Esta é a história de um conluio que tem coniventes e podemos citá-los. Podemos perceber que havia um secretário de Estado voluntarioso que está no centro disto tudo. Escusa de vir dizer que não teve a ver. Teve a ver com tudo. Mas é fraca desculpa do PS. Tudo. É este secretário de Estado que atravessa os dois governos de José Sócrates, em que há dois ministros, e eu estou na dúvida em saber se foram ingênuos ou se também foram coniventes, e em que há dois ministros e sempre um primeiro-ministro. E isto foi de tal maneira um conluio que levou a que se favorecesse estes interesses todos. E eu acrescento, e havia ainda um Ministro das Finanças e um Secretário de Estado do Tesouro que sabiam o que estava a acontecer e que nunca deram um murro na mesa. Nunca. Ainda estamos em 2012, a fatura não era muito alta. Andava relativamente baixa. E a partir de 2013 aquilo dispara. Quem imaginou isto em 2005? Um governo, um partido e um governo pensavam ficar no poder durante 2 legislaturas. Acabava no final de 2012. Isto é de um cinismo e de uma frieza atroz. E ficámos todos comprometidos com uma conta que não podemos pagar. Eu arrisco dizer aqui que se houver razão para pedirmos um segundo resgate, esta vai ser a principal razão. Portanto, tem que se cortar já estes contratos. As chamadas parcerias público-privadas estão a tirar para as gerações futuras uma fatura que não para de aumentar. Só este ano, as rendas que o Estado está a pagar aos privados já derraparam 18%. Foi a forma que os governos encontraram para mostrar obra sem ter que pagar as contas. As parcerias público-privadas começaram a meio da década de 90 e nunca mais pararam de aumentar. Falhas graves em termos de boa gestão financeira, de economia, de eficiência e de eficácia. E ainda com uma particularidade, é que apesar do controlo, das recomendações, os erros repetiam sucessivamente. Não se podia aumentar a dívida pública nem o déficit. O melhor é pôr os privados a financiar e a fatura virá mais tarde. Carlos Moreno fiscalizou durante 15 anos as grandes obras públicas e as parcerias público-privadas no Tribunal de Contas. Agora que chegou à reforma, decidiu explicar ao país, em livro, como gasta o Estado o nosso dinheiro. Das quase 100 auditorias que eu fiz, concluí sempre que os dinheiros tinham sido bastante mal gastos. Atualmente, há 115 parcerias público-privadas em Portugal. Os privados constroem, exploram e, na maior parte dos casos, ainda cobram uma renda muito elevada ao Estado. Nas negociações, o Estado assumiu riscos que normalmente nas parcerias público-privadas pertencem ao parceiro privado. E quais são esses riscos? O risco comercial e o risco financeiro. E as primeiras faturas já começaram a aparecer. Em 2010, o cheque que o Estado vai ter que passar aos privados chega aos 888 milhões de euros. Há casos, como a barragem do Tua, em que o Estado fez contratos a 75 anos. E durante esses anos, pelas contas do próprio Ministério das Finanças, há um cheque a pagar de 32.561 milhões de euros. Contas por baixo, porque o Tribunal de Contas faz outras bem maiores. A empresa Estradas de Portugal tem vindo a acumular dívidas e o pior chega daqui a 4 anos. Em 2014, o cheque que a Estradas de Portugal vai ter que passar ronda os 1.700 milhões de euros, valor que se repete nos anos seguintes durante pelo menos 10 anos. Portugal é hoje o país da Europa que mais recorre às parcerias público-privadas